Oi, meu nome é Grazi e você está no canal Medo e Companhia. O conto de hoje, A Luz do Cemitério. Meu nome é Rodrigo e sou segurança noturno no Cemitério da Consolação em São Paulo. Trabalho aqui há 5 anos, patrulhando os corredores de túmulos, mausoléus e estátuas antigas. Sempre gostei da tranquilidade do lugar, mesmo sabendo das histórias estranhas que os funcionários mais velhos contam. Eles falam de sussurros no vento, de passos que seguem quem anda sozinho e principalmente de uma luz branca que aparece entre os túmulos. Eu nunca acreditei nessas lendas, até a noite que vi a luz com meus próprios olhos. Era uma sexta-feira, pouco depois da meia-noite. A cidade lá fora ainda estava acordada, com o barulho dos carros ao longe, mas dentro do cemitério o silêncio era absoluto. Minha ronda ia tranquila, até que ao virar um corredor estreito entre os túmulos, notei algo estranho. Uma luz branca e fraca tremeluzia no final do caminho. No começo, achei que fosse um reflexo de algum poste da rua, mas aquela luz se movia de um lado para outro, como se estivesse flutuando. Engoli seco. Ninguém deveria estar ali àquela hora. Com a lanterna na mão, o rádio no cinto, comecei a caminhar em direção à luz. Cada passo que eu dava, o ar parecia mais frio. Então, a luz desapareceu. E uma voz sussurrou ao meu ouvido: Ajude-me. Me virei num sobressalto, coração disparado, não havia ninguém ali. Meu rádio chiou e ouvi a voz do meu colega, Paulo, que fazia ronda do outro lado do cemitério. Rodrigo, você está vendo essa luz? Minha boca ficou seca. Sim, ela sumiu agora. Cara, ela apareceu aqui no setor antigo. Minha pele se arrepiou. Como algo que estava na minha frente podia ter surgido em outro lugar em segundos? Apressei o passo até o setor antigo do cemitério, onde os túmulos mais velhos estavam. Quando cheguei lá, vi Paulo parado, olhando fixamente para um mausoléu de pedra escura coberto de musgo e rachaduras. No topo do túmulo, a luz flutuava suavemente, como uma chama branca e fantasmagórica, mas quando demos um passo à frente, a luz desceu para dentro do túmulo, e o silêncio da noite foi quebrado por um gemido baixo e arrastado vindo lá de dentro. Eu e Paulo nos entreolhamos, sentindo o mesmo medo crescer no peito. Isso é um jogo de luzes, né? Reflexo de alguma coisa. Paulo tentou rir, mas sua voz falhou. Mas eu sabia que não era. Aquele mausoléu era muito antigo e não havia lanternas ou qualquer coisa que pudesse refletir a luz ali dentro. A única forma de descobrir a verdade era abrindo a porta. Paulo hesitou, mas eu fui em frente. Empurrei a porta de ferro enferrujado com força. Ela rangeu alto antes de abrir, revelando o interior escuro do túmulo. Um cheiro de terra e mofo tomou o ar. E então vimos. No fundo do mausoléu, um caixão estava fora do lugar, a tampa empurrada para o lado. E dentro dele havia um corpo seco, quase mumificado, vestindo roupas antigas e segurando algo brilhante nas mãos. Um medalhão de prata. A luz vinha dele, meu sangue gelou. Paulo murmurou algo inaudível, os olhos arregalados. Isso não pode ser real. Mas era. Lentamente estendi a mão e toquei o medalhão. A luz piscou e de repente eu não estava mais no cemitério. O mundo ao meu redor mudou. Eu estava de pé no mesmo cemitério, mas era outro tempo. As lápides eram novas e homens com roupas antigas passavam por mim, carregando um caixão. O céu estava cinzento e a chuva caía fina. Era um funeral. O caixão que eles carregavam era o mesmo do mausoléu. Olhei em volta, confuso e apavorado, até que um homem parou do meu lado. Ele vestia um terno preto e uma corrente de prata no pescoço, a mesma do medalhão. Ele me olhou nos olhos, os olhos cheios de desespero. Me enterraram vivo. Minha garganta fechou. O quê? Ele puxou o medalhão e me entregou. Encontre meu corpo
me tire de lá. Então o mundo girou e eu acordei de volta ao presente. Eu estava ajoelhado no chão do mausoléu, segurando o medalhão. Paulo me chacoalhava apavorado. Rodrigo, você apagou por 1 minuto. Olhei para o corpo dentro do caixão e tudo fez sentido. O homem foi enterrado vivo. Seus últimos momentos devem ter sido de puro terror, tentando sair do caixão, segurando o medalhão na esperança de ser encontrado. A luz era seu espírito pedindo socorro, e agora ele queria que eu terminasse seu pedido. Naquela noite, eu e Paulo ligamos para a polícia e contamos sobre a descoberta. O mausoléu foi investigado e os registros mostraram que o corpo pertencia a Álvaro Montenegro, um empresário que desapareceu em 1902. Oficialmente disseram que ele morreu de ataque cardíaco, mas ao analisarem seus ossos, os peritos encontraram arranhões dentro da tampa do caixão. Ele não morreu de ataque cardíaco. Ele acordou depois de ser enterrado e passou seus últimos momentos tentando sair. O medalhão foi retirado e enterrado separadamente em uma cerimônia digna. Desde então, a luz nunca mais apareceu, mas às vezes, quando passo pelo setor antigo do cemitério, sinto um arrepio estranho, como se alguém estivesse me observando. Talvez Álvaro tenha finalmente descansado. Ou talvez esteja esperando a próxima pessoa que tocar seu medalhão.